Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou do programa Pânico. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que não há motivo para ele sair do governo. Moro participou da estreia do novo estúdio do programa Pânico. O ministro foi questionado sobre a possibilidade de um desmembramento da pasta que comanda. Para ele, as próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro dão o caso como encerrado. Não, mas eu nunca falei nada, né? Esse episódio, o próprio presidente falou na sexta-feira que está encerrado. Então, assim, não tem nenhum motivo para eu não ficar. Eu estou, acho, fazendo um trabalho que eu me comprometi com o presidente, que é o trabalho lá, nós temos duros contra crime organizado, criminalidade violenta, corrupção, e os dados são positivos da segurança pública, né? Vai ser o segundo dia do FICO, né, no Brasil, a gente pode ver. Em defesa do trabalho que vem cumprindo à frente do Ministério, Moro ressaltou os números da queda de homicídio no país. Por exemplo, 22% a menos de assassinatos em 2019 é algo que nunca houve. Eu não gosto de falar essa expressão, porque é a expressão que outras pessoas utilizaram no passado, mas nunca aconteceu antes no país. Temos processos melhores, investigações eficientes, recorde de apreensão de cocaína, destruição lá de plantações de maconha no Paraguai, em escala que não foi feita anteriormente. Sérgio Moro lembrou ainda as soluções apresentadas pelo governo para a crise de segurança no Ceará no início do ano passado e a transferência de líderes do PCC para presídios federais. O ministro também avaliou que muitas mudanças importantes foram aprovadas no pacote anticrime que entrou em vigor na última quinta-feira. Moro afirmou que o projeto apresenta mais avanços do que retrocessos, porém ponderou a possibilidade da criação do juiz de garantias. O que eu fiquei mais contrariado foi a questão do juiz de garantias que eu já falei. E é muito simples, pessoal, esse é um avanço e tal. Tudo bem, se quer mudar o sistema, muda o sistema, mas tem que ser algo planejado, pensado. Você não pode colocar isso vai valer em 30 dias. Ou você tinha normas ali que não funcionam na prática. Para Moro, a decisão do ministro do Supremo, Luiz Fux, em suspender a criação do juiz de garantias por tempo indeterminado foi correta. O ministro reforçou que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e afastou a possibilidade de uma candidatura à presidência em 2022. Em 2022, o presidente já apontou no sentido de que ele pretende reeleição. Tá. É uma decisão dele, unicamente. Sim. E claro, eu sou ministro do governo, vou apoiar o presidente Jair Bolsonaro, né? Não cabe isso, né? Até uma questão de lealdade, está lá. Já sobre a possibilidade de ser indicado a uma vaga no Supremo, Moro avaliou que pode ser uma perspectiva interessante na carreira. Eu acho que é uma perspectiva que pode ser interessante, natural na minha carreira, né? Eu venho da magistratura, seria algo interessante, mas a escolha, evidentemente, cabe ao presidente da República. Ele tem a possibilidade de me indicar, pode indicar outras pessoas. Durante a entrevista ao programa Pânico, um grupo de manifestantes se reuniu ao lado de fora dos estúdios da Jovem Pan. Eles carregavam bandeiras do Brasil e faixas de apoio a Sérgio Moro. Os melhores momentos da entrevista de Sérgio Moro ao Pânico foram analisados em Os Pingos nos Is. O que você achou, Augusto Nunes, da entrevista? Achei ele bastante à vontade, né? Ele realmente está pronto para enfrentar qualquer entrevista. Ele sabe reagir com tranquilidade e acho que se preparou para isso enquanto era juiz, né? Porque quem aguenta tanta provocação de advogados do Lula, quem aguentou, não vai ficar preocupado com perguntas mais provocadoras. Acho que ele estava interessado em falar sobre o trabalho que ele conseguiu fazer este ano e me chamou especialmente a atenção, me chamaram a atenção dois momentos. Tá? Primeiro é que ele realmente está prontinho para ir para o Supremo. Não agora, acho que ele não sabe que não será desta vez, mas ele gosta da ideia. Deixou isso claro, ressalvou que tem um trabalho a fazer, a secretaria está gostando disso, mas me pareceu que o interesse pelo Supremo prevalece. Exato. O segundo momento que ele falou é porque a conversa saiu praticamente do nada, estavam falando
sobre coisas que ele gosta, né, de fazer, se gosta de tal comida, isso aqui. De repente, falando de cinema, ele citou o filme Os Intocáveis, que é sobre o Eliot Ness, né, e uma equipe um grupo de detetives de Chicago, né, que esse grupo foi quem prendeu o responsável pela prisão do Al Capone. E aí ele cita uma cena do filme em que que é o investigador interpretado pelo Sean Connery, e ele atravessa uma porta e aí fala, bom, agora nós não podemos voltar mais, daqui a gente não recorre, quer dizer, o ponto de não retorno. Claro, ele estava se referindo ao momento em que ele resolveu que a Lava Jato não ia ter o destino de operações que, ao esbarrarem nos bandidos da classe executiva, paravam por ali. Achei interessante isso. É isso aí, realmente é um ponto a se destacar dessa entrevista, a frase em que ele diz que pode ser interessante, natural na minha carreira dentro da magistratura, obviamente se referindo à eventual indicação pelo presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que a vaga do Celso de Mello estará aberta no final do ano. Jair Bolsonaro fez acenos recentemente à possível indicação do André Mendonça, advogado-geral da União, também do Jorge Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, mas o Sérgio Moro está aí mostrando que considera isso importante e, obviamente, não quer atritos com o presidente da República nesse momento, presidente que seria responsável pela sua indicação. E deixou claro, Zé Maria, que a palavra ali do presidente dizendo que a chance de recriar a pasta da segurança pública nesse momento é zero, embora, claro, ele não tenha citado aquele trecho depois, né, que ele falou, não sei amanhã, na política tudo muda, mas falou que nesse momento é zero, então falou que ele ficou quietinho, não falou nada durante toda aquelas 24 horas, pelo menos, em que ficou no ar a possibilidade. Quando chegou lá na Índia, o Jair Bolsonaro disse que a chance era zero. Só lembrando que o Alberto Fraga, ex-deputado federal, continua falando lá poucas e boas, até com o Ibanez, falando mal do Moro como gestor da segurança pública, questionando a sua capacidade. Tinha inclusive separado aqui uma declaração dele, que ele fala que o Moro, o Bolsonaro é o presidente e o Moro vive reclamando, parece menino buchudo, o presidente não vai ficar com medo. Essa foi a declaração do Alberto Fraga, que também falou que o Sérgio Moro é o queridinho de vocês, né, da imprensa, e está toda hora aí questionando a capacidade dele de lidar com a segurança pública, assim como faz o Ibanez, que fica usando a transferência do Marcola para um presídio da sua área como motivo também para dar umas alfinetadas no Moro, e parece que não ficou muito satisfeito quando o Marcola teve de sair da prisão para ir ao médico e ele não foi avisado. Então tem tudo aí, muita coisa sendo usada por essas pessoas, Alberto Fraga, Ibanez, alguns outros secretários de segurança estaduais. Pois inclusive o da Bahia, que é do governo petista do Rui Costa e tal, tem toda uma patotinha que adoraria que a pasta da segurança pública fosse recriada sem o Sérgio Moro, mas Jair Bolsonaro acabou dizendo que nesse momento, pelo menos, a chance disso acontecer é zero. Então o Moro só repercutiu ali a fala do presidente da República. Só queria chamar a atenção para mais um trecho, que é o seguinte: o Sérgio Moro também falou da prisão após condenação em segunda instância, que é defendida institucionalmente pelo Grupo Jovem Pan. Aliás, o abaixo-assinado continua no ar em jp.com.br/prisão sem o tio. O Moro disse o seguinte, aspas, há perspectivas de aprovar a PEC ou o PL, né, proposta de emenda à Constituição, ou projeto de lei. São as duas iniciativas que já estão em tramitação no Congresso Nacional. Portanto, repito, Moro, há perspectivas de aprovar a PEC ou o PL da prisão em segunda instância. Isso não é uma questão só de Lula. Se você comete um crime, tem de ser punido nessa vida, não na próxima.
fecho aspas, foi mais ou menos essas palavras aí que o Sérgio Moro usou, mostrando que a lentidão na justiça e essa possibilidade de prescrição, de o sujeito quando for preso tá velho aí tem que ficar em casa e tal, isso acaba resultando obviamente em impunidade, isso não é a justiça. E só mais um ponto que eu queria destacar é que o Sérgio Moro falou aqui, como a gente mostrou, sobre a liminar do Fux, que acabou suspendendo a criação da figura do juiz de garantias. É bom lembrar que a liminar do Fux derrubou a liminar do Toffoli. O Fux é o relator das 4 ações que questionavam a criação dessa figura do juiz de garantias. O Toffoli era apenas o presidente do STF, mas era apenas o plantonista no recesso judiciário. Resolveu aí se antecipar com uma decisão que, como eu apontei no dia, fazia um monte de gambiarras. E eu apontei que o Toffoli tinha excluído a aplicação do juiz de garantias para os casos de violência doméstica, para os casos da justiça eleitoral, onde tem crime de caixa 2 junto com corrupção e lavagem de dinheiro e tal, e deixou só aquele grosso que interessa mais aos políticos, os casos comuns de corrupção, de lavagem de dinheiro, em que muitos estão sendo investigados. E o Sérgio Moro, ao falar a respeito dessa exclusão de certos casos na liminar do Toffoli, ele disse a seguinte frase: a lei é que tinha que ter tratado disso, não o judiciário. Quer dizer, defendendo aí a divisão dos 3 poderes, mostrando que quem legisla é o legislativo. E a gente sabe que o Toffoli gosta de dar uma canetada para ir aperfeiçoando, modulando a lei que é feita lá, em vez de julgar a sua constitucionalidade, a sua inconstitucionalidade, como cabe essencialmente ao Supremo Tribunal Federal. No caso do juiz das garantias, o Moro ainda criticou aquele rodízio de magistrados que foi proposto pelo Congresso para resolver a questão das comarcas em que só tem um juiz, né? O Sérgio Moro frisou que ele disse originalmente que eram 40% do total das comarcas que só tinham um juiz, não tinham 2, porque isso era dado do Conselho Nacional de Justiça. Ele até falou, o Conselho Nacional de Justiça agora que atualizou esse dado, disse que são só 20%, não sei de onde tirou isso. Falou uma coisa assim, uma crítica a essa atualização muito rápida que diminuiu ali o número de comarcas só com o juiz, mas mesmo assim, o rodízio de magistrados previsto pelos parlamentares, o Moro deu uma ironizada falando, rodízio é de pizza, né? Esse negócio de rodízio de magistrado, não sei como é que vai funcionar não e tal, enfim, defendendo que se fosse para fazer alguma alteração, ela tinha que ser feita de caso pensado, com muito estudo, com muito planejamento, e não da maneira assodada, até para usar a palavra que ele usou numa entrevista anterior, no apagar das luzes de 2019. Então são esses os trechos aqui que merecem algum destaque. Quero saber as considerações de José Maria Trindade. O primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente isso aí, sobre o Ministério de Segurança Pública. Ele diz que depende do presidente e tal, mas com todas as letras diz que o combinado, que a fala com o presidente, o compromisso inicial era de que ele trataria da segurança pública. E aí ele revela ali com dados, não é eu acho, não, com dados, de que ele é o ministro de Segurança Pública. Você presta atenção de que durante toda a entrevista ele não citou lá as atividades comuns dos antigos ministros da Justiça, que era o leve e trás de informações de Supremo Tribunal Federal com problemas de presidente da República. Ele não se miscui nesse tipo de problemas, até porque o presidente Jair Bolsonaro não tem este problema a ser levado ali aos ouvidos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é o ministro da Segurança Pública e mostrou através de números ali de que nunca aconteceu queda em crimes graves, queda na criminalidade e uma indicação de que o governo está finalmente, ou seja, o Estado, retomando o controle das penitenciárias. Isso é o início, é o passo inicial. Não se pode falar em combate ao crime organizado sem dominar as penitenciárias. Além disso, também, é essa história de seguir o caminho do dinheiro e tomar o dinheiro do criminoso, do traficante, do bandido, né? Ir atrás do laranja, do caixa 2, ver quem está com dinheiro. Isso é muito importante. Ele foi muito tranquilo. Se portou muito bem, não ficou batendo boca com Fraga, com Ibanez, né? Ele se portou muito bem e ficou calado à espera exatamente do presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto está enterrado, Felipe, porque os aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro o convenceram de que seria um tiro no pé. Seria mesmo. Esse holofote
do ministro da Justiça é um holofote para o governo, ilumina o governo. Sérgio Moro não é presidente da República, ele é ministro do presidente Jair Bolsonaro. É isso que tem que ser entendido. E olha, pelo que eu ouvi aí de conversas, a indicação para o Supremo Tribunal Federal está mesmo na linha. Está na linha, isso é possível. E, inclusive, com a ida de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, não significa que ele é carta fora do baralho, não. Ele pode renunciar depois que estiver no Supremo Tribunal Federal para disputar. Agora, é incrível assim como ele se adequou rapidamente à história ali da política, entendendo que ele é ministro do presidente, e eu sempre desconfiei. Um ministro que de repente sai para disputar com seu chefe, ou secretário de Estado. É secretário durante um determinado momento e depois sai e disputa o governo ou a prefeitura. Isso é dormir literalmente com o inimigo. E não acredito que o ministro Sérgio Moro faça isso. Um dos grandes argumentos ao presidente Jair Bolsonaro em não tirar ali as atividades do ministro Sérgio Moro foi exatamente isso, de que iria dividir o grupo, um grupo importante do apoio do presidente Jair Bolsonaro, iria para o ministro Sérgio Moro, né, se houvesse a ruptura, que não aconteceu, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre a avaliação de uma lei importantíssima, que é essa lei que todo mundo acha que é só juiz de garantia, não é. Foi uma proposta do ministro Sérgio Moro, houve mudanças no Congresso Nacional e esse juiz de garantias não estava nem na proposta Moro e nem na outra do Congresso, que foi de um grupo de trabalho ali coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Foi uma ideia do Congresso Nacional e saiu uma ideia só dada, sem pé e sem cabeça, sem base. Em 2 meses implantaram uma mudança tão grande na justiça brasileira. É impossível, na prática, não dá para aplicar, e o ministro Sérgio Moro tem razão, e foi bom mesmo que o relator Luiz Fux suspendesse temporariamente, que ninguém sabe exatamente até quando, né? Mas o plenário do Supremo pode considerar isso inconstitucional, o juiz de garantias, assim como outros pontos da lei que serão questionados na Justiça. Ainda durante a semana, o deputado federal Marco Feliciano negou no programa Pânico que será o vice de Jair Bolsonaro em 2022. O vice-presidente para o presidente Bolsonaro em 2022 já tem nome, Sérgio Moro. O próprio presidente já disse isso. O vice? Tenta discordar. Ele veio aqui e falou isso aqui, né? Mas você está com a informação Eu não incorreta. estou falando do Moro, estou falando do meu presidente. Estou falando que o meu presidente disse na imprensa. Na terça-feira, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, comunicou a saída de Renato Vieira da presidência do INSS. O governo federal anunciou nesta terça-feira a demissão do presidente do INSS, Renato Vieira. A saída ocorre em meio a uma crise de filas no Instituto. Hoje existem 1.300.000 pessoas aguardando há mais de 45 dias a análise de pedidos de aposentadorias e benefícios. Em entrevista coletiva, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, negou que a decisão para a demissão de Vieira tenha partido do governo. O Renato acha que precisa se dedicar a seus projetos e nós aceitamos a sua demissão, comunicamos também ao ministro Paulo Guedes, comunicamos também ao presidente Bolsonaro. Renato Vieira foi substituído por Leandro Rolim. A troca no comando do INSS foi debatida no programa 3 em 1. E aí, Denise, o que você achou? Olha, eu acho que tinha que haver alguma mudança no INSS. Eu não sei se a troca de um para o outro não vai virar 6 por meia dúzia, porque faltou, do lado do governo como um todo, previsibilidade quanto ao que poderia acontecer em relação à reforma da Previdência. Desde quando se começou a discutir mudanças maiores, na época de Temer, muita gente que já estava preenchendo as condições para aposentadoria começou a entrar com os pedidos. Isso, claro, que ia levar a um acúmulo de pedidos, era preciso preparar o sistema para isso. Depois, houve problemas pela variedade aí das opções de quem está naquela fase de transição. E aí o sistema que foi aplicado, além de não conseguir aguentar muitos pedidos, ainda não estava preparado para fazer uma leitura correta de todas as opções de aposentadoria. Isso fez um bolo danado, muita gente na fila, não apenas quem queria se aposentar. Eu acho que aí é uma situação ainda mais grave. Claro que você tem pessoas com idade avançada que não pode esperar muito para uma aposentadoria, mas imagina quem está esperando auxílio-doença, auxílio-maternidade. Nesse caso, a situação é urgente. E a gente tem visto muitos casos
absurdos em relação à Previdência, as pessoas que têm que fazer comprovação de vida, as pessoas que têm que comprovar que estão doentes de fato, chegam nos postos de atendimento e não têm a menor condição de se aproximar do médico, não tem entrada para deficiente. Então tem problemas estruturais muito graves, o sistema não estava preparado para isso e houve aposentadoria, inclusive de funcionários do INSS, de gente que trabalhava lá na linha de frente no atendimento do trabalhador que estava se aposentando, que precisava de um benefício. E eles não conseguiram se antecipar a todas essas dificuldades. Na verdade, começou a haver acúmulo lá atrás e não tomaram providência, não conseguiram imaginar que depois da aprovação da reforma a situação ficaria ainda muito mais complicada. Então é isso que aconteceu. Eu acho que operacionalmente houve um problema seríssimo e está havendo problemas operacionais. Eu não sei se isso tem relação com várias áreas de governo. Há problemas em relação à Receita Federal nos registros aí de empresas, inclusive das que querem aproveitar o prazo da adesão ao Simples Nacional. Não sai o registro, então contratos vão sendo adiados por causa disso. Houve uma demora aí na normalização desse atendimento. Nós tivemos erros de procedimento também em outras áreas relacionados à informática, à tecnologia. Agora no INSS fica claro que falta mão de obra mesmo. E aí essas operações tapa-buraco que eles estão tentando fazer, com participação de militares, colocando lá gente que não está preparada, eu não sei se vai conseguir fazer a fila andar com maior rapidez. Então é preciso uma medida urgente. Trocou o comando, que agora haja maior eficiência. Diga aí, Josias. O governo está enfrentando um problema que é um problema grave. Está tendo problemas gerenciais em diversas áreas. É preciso lembrar que o INSS está hoje acomodado sob o organograma da pasta mais eficiente do governo, que é o Ministério da Economia. A saída do Renato Vieira, da presidência do INSS, veio bem e já chegou tarde. Mas há um problema, porque armou-se em torno desse personagem um teatro que é meio ofensivo e inútil. A coreografia que se montou para a saída do Renato Vieira, ela é ofensiva porque tenta passar a ideia de que a saída do personagem não tem nada a ver com as filas que se formaram na porta das agências do INSS. Essa manobra se revela inútil porque os 2 milhões de brasileiros que aguardam na fila pela análise de pedidos de aposentadoria, de auxílio-doença, eles não foram adequadamente ensaiados para fazer papel de bobos. Então, é preciso que o governo seja claro, que diga por que é que o sujeito está saindo. O INSS foi incapaz de planejar soluções para um problema previsível, o congestionamento que viria, como de fato veio, depois da reforma da Previdência. A burocracia presidida pelo Renato Vieira revelou na organização do caos. O descalabro pedia a demissão. Aí providencia-se para que o gestor dessa inépcia saia a pedido, por razões pessoais, entre aspas. Aí o Rogério Marinho, secretário de Previdência do Ministério da Economia, formaliza essa pantomima com uma frase em que ele diz que teve uma conversa com o Renato Vieira e consolidou o Renato Vieira essa posição de sair do INSS a pedido. Foi uma conversa amadurecida, disse o secretário Rogério Marinho, que vinha ocorrendo há 15 dias. E aí o Renato, esse gestor inepto do INSS, achou que precisava se dedicar aos seus projetos. E aí nós aceitamos, disse o Rogério Marinho, o pedido de demissão. Ainda teve lá um repórter chato que perguntou, e não tem nenhuma relação com as filas? Aí o Marinho, não, são razões particulares. Não é possível um negócio como esse, né? Porque as pessoas que estão ali se acotovelando na fila, elas não têm essa prerrogativa de enfrentar o suplício que o governo lhes impõe por razões pessoais ou particulares. Muitos prefeririam até não ter ficado velhos nem doentes, mas tem que aceitar uma trapaça da sorte, gostariam de receber um tratamento mais digno do governo. Submetidos a uma indignidade, não mereciam ver uma solução óbvia como a demissão transformada nesse espetáculo farsesco. É preciso dizer por que é que as coisas estão acontecendo, até para que as pessoas tenham mais confiança no governo. Olha, tem erro aqui, mas estamos corrigindo. Essa farsa dificulta a compreensão do que está se passando no INSS. Você, Constantino.
Pois é, não é nenhuma novidade que o Estado presta um péssimo serviço nesse tipo de coisa, né? Quem vai numa repartição pública, quem precisa enfrentar a burocracia, o funcionário público para pegar algum benefício e tudo, sabe bem como é que é. Não é algo que este governo criou. Além disso, vem também aí uma reforma que mudou muita coisa e isso também adiciona inúmeros desafios extras. E, por fim, houve uma redução muito grande de funcionários ali, mais de 7 mil no INSS, sendo que 1.500 deles atendiam diretamente essa questão de análise e concessão de benefícios. Então, é óbvio que isso tudo gerou esse quadro de filas homéricas, tem quase 2 milhões de processos acumulados, incluindo os que estão dentro do cronograma, e isso é inaceitável. O governo partiu para medidas desesperadas, pensar em chamar de volta esses funcionários que se aposentaram, chamar os militares para trabalhar como servidores públicos na ponta dessas repartições, e são medidas desesperadas, né? Então é óbvio que faltou algum tipo de planejamento, ainda mais sabendo que a reforma estava em curso e, ao que tudo indicava, e felizmente acabou sendo aprovada. Então precisava ter se organizado com alguma antecedência para isso. Houve falha, o que adicionou insulto à injúria. Repito, não é um problema específico desse governo, mas esse governo está enfrentando, ainda mais no seu primeiro ano e dentro da sua curva de aprendizagem, está enfrentando um problema extra por conta da reforma positiva para o país e que gera novos desafios, e também por conta de não ter se preparado, o que obviamente aí é responsabilidade do governo. Nós debatemos ontem mesmo a demissão de um funcionário do governo. O presidente atropelou inclusive o seu ministro, Onyx Lorenzoni, porque era assessor direto dele, por conta do uso de um avião da FAB, que não era algo ilegal, mas era algo imoral. Eu acho que essa conduta tem que ser o norte do governo, né? Você tem que ser intransigente também com questão de incompetência. Ou seja, é óbvio que uma andorinha só não faz verão, é óbvio que você não vai responsabilizar o atual presidente do INSS por todos esses problemas que eu estou citando aqui, mas é uma questão simbólica. Assim como você não vai acabar com malandragem e com abuso de regalias do setor público, ainda que legais, mandando embora um sujeito que usou o avião da FAB, você também não vai acabar com a incompetência degolando uma cabeça, de forma metafórica, que fique claro, né, por incompetência. Agora, é uma questão simbólica, é mostrar que o governo não vai realmente aceitar de forma passiva o péssimo resultado entregue à população, mesmo que não seja exclusividade sua, não seja culpa exclusiva sua, né? Então eu acho que nesse caso faltou sim o governo deixar mais claro que a demissão era por conta das filas homéricas no INSS. Seria muito melhor que tivesse sido feito dessa forma, até para transmitir uma mensagem aos demais servidores e a mentalidade vigente nesse governo. A novela entre Regina Duarte e o governo chegou ao fim após a atriz anunciar que aceita o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura. O tema foi debatido por Josias de Souza e Marco Antônio Villa no Jornal da Manhã. A novela do namoro da Regina Duarte com Jair Bolsonaro evoluiu finalmente para o casamento. É uma união sui generis. Nela, a atriz vai fazer o papel de um São Jorge de saias, que vai salvar a cultura nacional e acaba se casando com o dragão. Houve um avanço estético. Saiu um personagem obscuro, que flertou com o nazismo, e entrou uma atriz popular. É hora de Regina Duarte levar a vitrine e meia dúzia de planos para esse setor cultural. A atriz não vai ter vida fácil. De saída, ela precisa definir uma equipe. Se não trocar os lunáticos que foram acomodados nos órgãos culturais, ela vai errar o alvo. Se trocar, vai virar o alvo. Passará por um aprendizado político muito bruto. Terá de exibir um jogo de cintura que não se aprende em novelas. Falando, a novela demorou. Acho que a novela mais longa da história das telenovelas brasileiras, uma chamada Redenção. Era da TV Excelsior, nem existe mais. Começou com Francisco Oco, foi tão longo que ele encheu a paciência, passou para Edson França o papel.
filmaram na Veracruz, lá na gloriosa São Bernardo do Campo. Bem, mas a coisa toda é que essa novela parece que agora terminou. Como destacou o Josias, tem uns malucos, são verdadeiramente malucos, gente insana. Alguns casos de camisa de força, que estão lá na Secretaria Nacional de Cultura, e infelizmente não só lá, mas em outras áreas sensíveis do governo, que é muito ruim isso para o Brasil. A Regina Duarte não tem, nós já falamos, ela pode ser uma espécie de pepino breve, né? A sua brevíssima passagem pela Secretaria Nacional de Cultura, porque vai ter de fazer política. Ela nunca fez, é difícil fazer política, articular interesses contraditórios, né? E numa pasta extremamente sensível, onde tem uma turma aí, como diria Neuzinha Brizola, uma turma que é inacreditável, que está à direita de Gengis Khan. Então, a questão que se coloca no momento é a nomeação, ela vai ter autonomia, a nomeação de assessores e qual é, porque até o momento ela não diz, a sua política cultural, que me parece a questão central, que nós a conhecemos há mais de meio século, que ela é uma atriz competente na TV, no teatro, alguma coisa no cinema, isso todo mundo sabe. Agora, queremos saber, além da sua autonomia, que eu espero que ela tenha, dos seus assessores que ela vai designar, qual é a proposta que ela tem para uma política de cultura no Brasil. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a demissão do secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, após ele ter usado um avião da FAB para viajar à Índia. No dia seguinte, Santini foi nomeado assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Civil. No entanto, na quinta-feira, Bolsonaro cancelou a readmissão do servidor. O assunto foi discutido no Morning Show. Vamos retomar aqui um assunto que a gente tratou ontem, o afastamento do número 2 da Casa Civil, o secretário executivo Vicente Santini, destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para ir de Davos, na Suíça, para Nova Delhi, na Índia. Essa história tá cheia aí de reviravoltas. Foi readmitido, foi demitido de novo. Eu nem lembro mais se ele tá ou não tá. Mas você não ia mandar. Por enquanto ele não tá mais. Tá contratado ou tá demitido? Não, você que sabe, você que decide, pô. Não lembro mais. Não sabia? Não sei. Chamou ele de volta? Nem eu sei o que eu fiz. Tá bom. Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade. Surgiu a informação de que ele havia sido readmitido para um outro cargo, para exercer uma outra função, ganhando 300 e alguma coisa, R$300 e alguma coisa a menos ali. Bom, agora parece que o jogo virou novamente. O presidente falou, não, vai sair no Diário Oficial mesmo a destituição, a exoneração do cargo. Fala, Trindade, bom dia, meu querido. Eu ouvi dizer de que o poder é como o sol, você não pode ficar tão próximo porque queima e nem tão longe porque morre de frio. Esse Vicente ficou ali na média um bom tempo, foi para o topo da carreira, foi queimado imediatamente. Ícaro. A história é a seguinte, ele foi do céu, foi demitido no céu, foi demitido voando, né? Quando chegou aqui, ele tinha costas quentes e amizades influentes no Palácio do Planalto e foi readmitido numa função muito importante, cuidando de ação externa da Casa Civil. O Ministério da Casa Civil é muito importante, assessora diretamente o presidente da República e tem inclusive a função de coordenar projetos em outros ministérios, é uma espécie de ministro dos ministros. E aí começou a confusão, ninguém sabe exatamente quem é que colocou de novo o nome do Santini no Diário Oficial. O presidente Jair Bolsonaro demitiu e ele voltou como uma mola para o Diário Oficial. Os filhos do presidente juram, dizem, negam, dizem que é fake news e que eles não pressionaram o pai para voltar o Santini para o Diário Oficial. Mas em política se diz aqui sobre a história do jabuti, né? Jabuti não sobe árvore. Se você vê algum jabuti numa árvore, alguém botou. Foi enchente ou mão de gente, né? Como Belo Horizonte não é Brasília, tá enchente não coloca jabuti em Diário Oficial, não. O presidente ficou irritado. Na saída hoje do Palácio da Alvorada, ele demonstrou claramente que a decisão está tomada, não quis falar, mas disse que o que está na publicação dele, ou seja, demissão de novo do Santini. Conseguiu ser demitido duas vezes. Olha, Zé... Mas ele é amigo da família, tem um irmão vereador, o tenente Santini, que ajudou Jair Bolsonaro. Agora, acham que foi rápido demais essa história de reconduzir o Santini, né? Olha, Edgar, demitir também de novo. Ô Trindade, olha, assim, olhando a história, a gente fica vendo, né, o que está acontecendo e a gente pode pensar por alguns caminhos aí, né? É uma demonstração de que ou isso é uma estratégia
ainda que torpe, do presidente mostrar que quem manda é ele. Agora, se isso chegou a acontecer, se ele chegou a ser readmitido e sair no Diário Oficial, né, ganhando os R$380 a menos ali na nova função, demonstra que as pessoas estão incorrendo em ingerências no governo Bolsonaro. Quem é que tá cuidando desse governo? Isso. Difícil crer que Bolsonaro não sabia disso. Parece que houve uma tentativa de, vamos ver se cola, né? Vamos ver se dá certo. Ninguém percebe. Ninguém é tão burro assim não, gente. Não, vamos ver se... Não, Edgar, me ajuda aí. A gente não... Se cola em 2 horas depois, pera lá. A gente não deixaria barato isso, imagina. Mas tem gente adepta do governo que poderia usar isso como, olha, tá vendo? Ele não sabia, foi lá e agora sim, demitiu. Foi reconduzido de maneira... Agora, houve algum desencontro ali de informação, de ingerência na pasta da Casa Civil para reconduzir esse sujeito ao cargo. E sim, muito crível a tese de que pode ter havido um pedido dos filhos. Sim, eles são amigos de infância, ele é filho de um general, possivelmente um general contemporâneo de Jair Bolsonaro, ainda nas Forças Armadas. Quer dizer, tem uma relação umbilical ali, né, das famílias, né? O que acabou gerando essa, olha, os filhos, pai, ele não fez por querer, ele fez sem querer, não foi mal intencionado, tal. Uma coisa de afeto familiar. Pois é, e o Brasil não pode, a coisa não anda, né? O Brasil não pode ficar sob a batuta de uma decisão pessoal, nada, tem dinástica, ou de afeto, ou de... Você quer falar, Vini? Não, pra variar, quando os filhos se metem em alguma coisa do governo, a coisa desanda. Pois é. Eu acho que o Bolsonaro precisa realmente limitar essa coisa meio dinástica de dar muita voz. Tudo bem que a imprensa acolhe muito o que diz os Bolsonaros, os júniors, mas eles não podem ter uma ingerência em relação a uma coisa familiar, ainda mais numa coisa tão grave dessa de alguém que demite, depois readmite, depois demite de novo. Ou seja, em relação à questão da FAB, eu acho que tem que acabar de uma vez para não ter nenhum tipo de ingerência nesse sentido, entendeu? Os ministros até que tem que ter os ministros, os secretários, os ministros do STF, eles têm que voar em avião de carreira para acabar com esse tipo de coisa espúria entre o público e o privado. E até para ter um contato maior com a população, para ter um retorno do que eles estão fazendo ou deixando de fazer, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro tem que perceber as ingerências, como você bem diz, Edgar, que estão acontecendo sobre seu queixo. Você não pode estabelecer todo um dizer que não sabia. De um secretário. Não, provavelmente ele não sabia. Ninguém é tão burro assim de readmitir, vai se cola e depois demite novamente. Perfil que tem. Ou seja, agora, relações familiares, de amizade ou de identificação ideológica para além de questões de gestão, é uma coisa que tem que ser coibida e coibida já. E é uma coisa que está evidente, pelo menos dessa vez ficou bastante evidente que tem um conluio meio para além da questão das competências e é preciso coibir isso imediatamente. Ô Zé, vamos lá, pra gente fechar, precisa ver agora qual vai ser essa conduta, porque está previsto, o uso não é ilegal para determinadas situações, em situações de trabalho, mas tem que a regra tem que ser clara, senão vira essa bagunça, né, de gente se utilizando dos voos oficiais, voos da Força Aérea Brasileira, para assuntos particulares muitas vezes, né, Zé? Isso ficou caro, foi regulamentado, houve uma restrição, mas a gente vê que ainda há abusos. A história é acabar mesmo e compartilhar. Se houver uma extrema necessidade, se contrata, faz uma licitação e contrata um avião particular, porque fica muito caro o plantão e tudo. Mas pagar em meia. E nem pode se dizer que é fake news ou má fé, porque é diário oficial, né? Está no diário oficial. Sim. E no meio disso tudo está o ministro Onyx Lorenzoni. Ele está de férias, volta na segunda-feira. Olha, vai estranhar o ambiente, porque além dessa confusão lá, ele perdeu também o programa de investimentos, que é muito importante, que tem recursos e que tem um poder muito forte. Ali a Casa Civil faz a relação entre presidência da República e governos estaduais, governadores e prefeitos, ou seja, essa ligação. E aí o ministro Onyx Lorenzoni chega de férias, o ambiente está totalmente modificado, né? O principal dele, o segundo, que estava no lugar dele, demitido, contratado e demitido de novo, e ele a Casa Civil transfere para a equipe econômica aí esse plano de investimento que é muito importante. A semana também foi marcada por mudanças no Ministério da Educação.
Em meio à crise no Enem, secretário de Ensino Superior do MEC pede demissão. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior deve retornar ao Ministério da Economia, onde é servidor de carreira. A saída de Arnaldo Barbosa Lima Júnior, do MEC, foi comentada por Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. De fato, a situação do ministro da Educação fica cada dia mais delicada, para não dizer insustentável, né? A saída desse quadro aí apenas joga mais lenha na fogueira. E como eu já cansei de dizer aqui, deslizes podem acontecer. Administrar um ministério desse tamanho na dimensão de um país como o Brasil não é moleza, mas a postura dele em nada ajuda. É óbvio que chega nesse momento de crise, esse estilo dele realmente prejudica ainda mais. Então ele tem sido alvo aí de muitos ataques, de pedido de demissão, inclusive, e isso não é coisa apenas de oposição ou de esquerda. O MBL, por exemplo, já se manifestou também, é um grupo liberal, não tem nada de esquerdista, e já se manifestou também pedindo sua cabeça, porque, de fato, a situação do ministro fica cada dia mais complicada. Na quarta-feira, em meio à polêmica envolvendo a caixa preta do BNDES, o presidente do banco, Gustavo Montezano, afirmou que não tem nada mais a esclarecer após a auditoria externa que mirou operações com o grupo JEF. O BNDES corrigiu o valor gasto com a auditoria para investigar ilegalidades nos negócios do banco com o grupo JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Foram desembolsados 42,7 milhões de reais no serviço feito por 2 escritórios de advocacia entre 2017 e 2018. O valor divulgado anteriormente era de 48 milhões de reais. Foram analisadas 8 operações entre BNDES e o grupo dono da JBS entre 2005 e 2018. Os empréstimos concedidos às empresas impressionam: 11,13 bilhões de reais no período. Corrigindo pela inflação atual, o valor passa dos 20 bilhões de reais. Porém, nada de ilegal foi encontrado nas relações com as empresas. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que após as investigações não tem mais nada a esconder sobre o passado do banco. No momento atual, a gente entende que não há nada mais a esclarecer do BNDES em relação ao passado das operações, vamos chamar assim, polêmicas. Se algum no futuro surgir outra operação, questionamento como essa, a gente virá a público de forma responsável, de forma técnica, didática e, claro, esclarecendo tudo o que vier a ser questionado. A abertura de uma caixa preta do BNDES foi uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral. No ano passado, ele chegou a demitir o então presidente da instituição, Joaquim Levy, alegando que o processo estava lento. Para o atual presidente do banco, Gustavo Montezano, o questionamento é legítimo. E esse dinheiro saiu dos cofres do povo brasileiro. Então é legítimo que o povo se pergunte e questione, mas como não houve nada de ilegal? E a verdade é que a gente concluiu que não houve nada de ilegal. A gente construiu leis, normas, aparatos legais e jurídicos que tornaram legal esse esquema de corrupção. O BNDES deve divulgar em abril o balanço financeiro do ano passado, mas segundo Montezano, deve ter ficado pouco abaixo dos 60 bilhões de reais. A previsão é que para 2020 os valores sejam semelhantes, sem uma meta fixa de desembolso ou de lucro. Além disso, nos próximos 3 anos, o banco precisa devolver 165 dos 500 bilhões de reais emprestados pelo governo federal nas gestões petistas. A declaração do presidente do BNDES foi analisada por Josias de Souza e Marco Antônio Villa no Jornal da Manhã. Não é que não existia caixa preta no BNDES, a questão é que o banco gastou mais de 40 milhões de reais para investigar uma caixa preta que já tinha sido aberta. O Brasil já sabia que o Tesouro Nacional se endividou em algo como 500 bilhões de reais a juros altos para entregar ao BNDES recursos públicos que foram repassados nos governos do PT a juros camaradas para empresas e ditaduras companheiras. Na entrevista, o Gustavo Montezano, o garoto que o Bolsonaro colocou no comando do BNDES, ensinou que a farra teve amparo na legislação. Construíram-se no Brasil leis e normas que tornaram legal um esquema de corrupção, disse ele. Faltou informar o que é que fez a gestão Bolsonaro em 1 ano de existência para modificar o aparato que favorece a safadeza. Já passou da hora do Bolsonaro retirar o BNDES do palanque. Acho que tem algumas questões aí. O rapaz, o garoto,
Parece o filme do Chaplin, O Garoto. O garoto é amigo dos filhos de Bolsonaro, que uma vez arrombou até uma garagem. O rapaz tem filme mostrando isso, filmagem e tal. O rapaz contratou uma auditoria que ele não disse que era de 47 milhões, ele falou somente de 42 milhões e 200 mil reais. Pô, baratíssima. E a grande questão que todo mundo está querendo saber agora é essa questão do BNDES é revelada efetivamente. Se há ou não há tal de caixa preta. E por quê? Alguns empréstimos são muito conhecidos, né? A história do Porto Mariel em Cuba e as garantias dadas pelo governo cubano, porque é inacreditável. Alguém pode dizer assim, mas concedeu um empréstimo porque ia transformar Cuba numa plataforma para entrar no mercado americano quando acabasse o bloqueio. Essa era a explicação que me tinham dado à época. Ia acabar o bloqueio, faltou combinar com a Casa Branca, mas ia acabar o bloqueio americano a Cuba e Cuba passaria a ser uma grande plataforma de exportação e o Brasil teria um papel importante no Porto de Mariel. Bem, a grande questão é que não aconteceu absolutamente nada disso e as garantias dadas pelo governo cubano para o empréstimo eram pífias. Então a grande questão que se coloca é apresentar, selecionasse 10 desses empréstimos. O caso de Angola, nós sabemos, são casos no plural, são escabrosos. Agora, a declaração do garoto, presidente do BNDES, é de uma irresponsabilidade. Em outros tempos, seria caso de demissão imediata, porque ele disse que a corrupção tem um conjunto de leis que garante e mantém a corrupção. Eu gostaria que ele me apresentasse as leis, decretos, normas ou, mais importante de tudo, que está lá em cima, a Constituição que permite a corrupção. Esse é o jurista agora que tem lá no BNDES, o garoto, aquele que arrombava o portão do estacionamento de um prédio e ainda brigava com o porteiro. Grande pessoa, um republicano. O ex-presidente Lula e o líder do MTST, Guilherme Boulos, foram denunciados pela invasão do triplex no Guarujá. A Procuradoria da República denunciou Lula e Guilherme Boulos pela invasão do triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo o órgão, o ex-presidente da República e o líder do MTST violaram o artigo 346 do Código Penal, que notabiliza tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. A acusação se refere a um protesto que envolveu a ocupação do imóvel em abril de 2018 contra a prisão do petista para cumprimento da sentença imposta à época pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por supostas propinas de 2,2 milhões de reais da OAS que teriam sido destinadas às reformas e aquisição do apartamento. A denúncia foi feita pelo procurador em São Paulo, Ronaldo Rufo. Além da ocupação, havia ainda um grupo de 70 apoiadores em frente ao triplex, com faixas dizendo: se é do Lula, é nosso. Se não é, porque prendeu. E povo sem medo. Boulos disse no dia 16 de abril nas redes sociais que tratava-se de uma farsa judicial que levou o ex-presidente Lula injustamente à cadeia como preso político. Vale lembrar que o cacique do PT havia sido levado à Polícia Federal em Curitiba no dia 7 daquele mês. O ex-presidente chegou a prestar depoimento em investigação sobre a ocupação do imóvel, que já estava bloqueado por ordem judicial a título de reparação dos cofres públicos. Lula negou incitar a invasão. Já Boulos afirmou à Polícia Federal que, embora não estivesse presente, se tratou de uma ação legítima. Após saber da denúncia, Guilherme Boulos destacou novamente utilizando as redes sociais. Abre aspas. Acabei de ser informado que o MPF denunciou a mim, a Lula e a 3 militantes do MTST pela ocupação do triplex do Guarujá, sugerindo pena de prisão de até 2 anos. É a nova farsa do triplex. Que fique claro, a criminalização das lutas não vai nos intimidar nem nos calar. Fecha aspas. Após ser alvo de bloqueio, o triplex foi arrematado em leilão pelo valor mínimo de 2,2 milhões de reais. O novo dono é o empresário Fernando Gontijo, que também possui pendências com a justiça. Ele foi condenado por improbidade no âmbito da Operação Confraria, deflagrada na Paraíba contra fraudes em licitações na Prefeitura de João Pessoa. O tema foi analisado em Os Pingos nos Is. Bom,
invadir qualquer propriedade, não importa em nome de quem esteja, é uma propriedade que tem dono, né? É crime. É crime. O que o Boulos faz com o seu MTST é uma atividade, ele comanda atividades criminosas, sempre. Está na Constituição, né, o direito de propriedade. Ele não pode ser violado com essa disfarçatez exibida permanentemente pelo Guilherme Boulos e seus comparsas. Agora eu queria comentar isso aqui, se é do Lula, é nosso. O que é que está esperando ainda, nesse caso, o Stedley, o general Stedley, né? Porque ele tem o exército, que o Lula mencionou, para invadir o sítio de Atibaia. Está aprovado agora com a Operação Mapa da Mina, que nós vamos comentar daqui a alguns minutos, que o sítio de Atibaia foi comprado pelo Jonas Suassuna e pelo Fernando Bittar com dinheiro da Oi, está aprovado, em troca de trabalhos que as empresas que eles tinham em parceria, em sociedade com o Lulinha, né, o Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha, ou aquele o Ronaldinho da informática, e em troca de trabalhos que eles nunca fizeram, nunca entregaram nada como contrapartida ao dinheiro que eles receberam, milhões, né? Comentamos ontem, são milhões, 170 milhões, se eu não me engano. Então, por que o Stedley não invade o sítio agora? O Lula ainda vem com essa conversa que não é meu, é tudo dele, sim. É tudo dele, só que está em nome do amigo meu, ele fala sempre, com o dinheiro da Oi. É isso. E aí, Zé Maria, o que é que você achou dessa denúncia apresentada? Boa noite para você, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Seja bem-vindo aqui a essa conversa boa. Muito boa noite, compadre Augusto. Olha, é o seguinte, se cada invasão, qualquer que seja o invasor de onde vier, né, houvesse um processo assim, né, somando as penas, eu acho pequena a pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Se cada invasão pudesse acontecer isso, um processo assim pelo menos, o Brasil teria muito menos invasões e as pessoas pensariam 2 vezes antes de desrespeitar as leis. A lei é muito clara, mesmo se for seu, estiver sob guarda da justiça, você não pode fazer o que quer com aquele determinado equipamento, ou carro, ou apartamento, né? Um caso aqui em Brasília, de uma busca e apreensão, porque o cidadão não pagou as prestações do carro, ele colocou fogo no carro. Ele foi condenado, porque além de, evidentemente, de ter que continuar a pagar a prestação, foi condenado porque o carro já estava sob busca e apreensão, ou seja, em nome da justiça. Mas é uma coisa, Augusto, que a gente insiste muito aqui. Há um discurso, uma tentativa de mudar a realidade, e há uma tentativa de dizer que Lula foi condenado por um triplex que não é dele. Uma vez, o então juiz Sérgio Moro disse na cara do ex-presidente Lula: nós não estamos aqui discutindo uma causa civil, ou seja, não estamos discutindo a propriedade do apartamento. O que se discutiu e o que se provou e o que se condenou em primeira instância e em segunda instância foi que foram feitas reformas no apartamento, né, que no final era do ex-presidente Lula, e o dinheiro dessas reformas veio de corrupção, veio da OAS. Tanto é assim que os diretores da empresa visitaram o apartamento. E reformas irreais, essa coisa de roubo, né? Uma reforma que se gasta mais do que o valor do apartamento, colocando o elevador dentro de um apartamento, coisa. Só quem pega dinheiro no chão ou quem rouba é que faz reformas assim. Então Lula não foi condenado por um apartamento que não é dele. Lula foi condenado porque houve corrupção, e o dinheiro da corrupção foi usado para equipar com cozinha especial, né, e fazer reformas neste apartamento, neste triplex. E isso no processo ficou muito bem declarado, muito bem provado, e digo declarado porque foi alvo inclusive de delação premiada. Tá perfeito. O que eu queria acrescentar, o que o Zé falou, é o seguinte, como ele bem lembrou,
não se discutia a propriedade, nem do apartamento no Guarujá, nem do sítio em Atibaia. Ele foi condenado pelas reformas feitas em troca de favores que ele prestou quando presidente às empreiteiras. E isso foi o suficiente para condená-lo a uma boa temporada na prisão, merecidíssima, nos dois casos. A novidade no caso do sítio de Atibaia é que agora está escancarada pela operação Mapa da Mina, repito, a origem do dinheiro. Já merecia ser preso pelos benefícios ali, pelas obras que foram feitas, pela piscina, pela torre lá de televisão, tudo, de telefonia, tudo isso já justifica. Agora ficou claro que esse sítio foi comprado pelos dois sócios do filho para que fosse do Lula sem ser. O dinheiro veio da Oi. E o avanço das investigações está caminhando de tal forma que o Lula já não vai poder dizer sequer que não, isso é de um amigo meu, ele tem os amigos mais generosos do mundo, né? É uma coisa extraordinária, mas não, eles compraram com uma quantia absurdamente alta, recebida por serviços não prestados à Oi. Pois é, né? E isso foi uma tentativa do PT, né, Zé, desde aquela época, de mostrar que o país ia pegar fogo com a prisão do Lula, que atos assim como essa invasão do apartamento iam se repetir, protestos violentos, que com a soltura dele agora isso ia acontecer também, mas nada aconteceu, né? O país não pegou fogo, não virou de ponta cabeça, nada. A influência do PT tá muito pequena, né? E para se medir aí o tamanho da paciência da Justiça com o ex-presidente Lula e o tamanho da paciência do Ministério Público e do então juiz Sérgio Moro em não decretar a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Era motivo para prisão preventiva, porque ele, ao dizer isso, estava ameaçando testemunhas, ameaçando delatores e ameaçando principalmente a justiça que o julgava, que o julga, né? E isso aconteceu também, foi muito bem lembrado aí, Vitor, sobre os dias em que o Lula, logo depois da cadeia, né, da cana, ele saiu criticando, fazendo duras críticas e atacando juízes, atacando a justiça, e alertaram, se continuar assim, vai ser preso preventivamente. Aí não é aquela história do Supremo de prisão depois da condenação em segunda instância. É uma prisão preventiva e a prisão preventiva é possível e justificável nesses casos. A ameaça. Ele, naquela época, ele ameaçou botar fogo no país, né? Se isso não é ameaça, eu não sei mais o que é. Uma ameaça à justiça, a testemunhas e aos delatores. Para você ter uma ideia, Vitor, da paciência que a justiça teve com o ex-presidente Lula. Na quinta-feira, a OMS declarou estado de emergência global em razão da disseminação do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde classificou o surto do novo coronavírus como emergência de saúde pública de interesse internacional. A decisão foi tomada pela diretoria da entidade nesta quinta-feira em Genebra, na Suíça, depois de uma reunião entre especialistas que durou mais de 7 horas. A OMS só usou esse termo em casos raros de epidemias, como a gripe suína H1N1, a poliomielite, o Zika vírus e a febre ebola. Após 47 anos na União Europeia, o Reino Unido deixou o bloco. Brexit é efetivado e o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia. Após 3 anos de negociações, o divórcio já é uma realidade para os britânicos e o bloco europeu. A conclusão do Brexit foi comentada por Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Finalmente essa novela chega ao fim, né? O Boris Johnson realmente era a pessoa certa para liderar isso, a despeito de muito pânico e muito alarmismo e muitas críticas, inclusive desde a época do plebiscito do Brexit, isso foi tratado como algo que dividia ali as pessoas mais esclarecidas, cosmopolitas e os alienados, né, contra a globalização, e mostrou que não é nada disso.
né, mostrou que o Brexit, inclusive, tinha apoio de pessoas como, por exemplo, o recém-falecido Roger Scruton, um dos maiores pensadores modernos, né? Então isso aí não vai ser o caos, a Inglaterra não vai se fechar para o mundo, não é um grito contra a globalização em si, e sim contra o excesso de administração por meio de Bruxelas, das entidades supranacionais que vinham rejeitando justamente a soberania nacional. Uma vez mais, os britânicos dão um exemplo de liberdade e democracia ao mundo. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo o que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um abraço e até mais.